Bom dia, gente. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a condição de alinhamento de três pontos. Esse assunto é importante porque nós vamos começar, estamos começando a nos preparar a trabalhar com retas, estudar a reta. Então, o primeiro passo é a gente descobrir se três pontos estão na mesma reta ou não. Então, por exemplo, três pontos, eles podem fazer parte de uma mesma reta, né? Por exemplo, aqui A, B e C, ou eles podem estar desalinhados. E eles estando desalinhados, eles formam um triângulo, assim, A, B e C, tá bom? Então isso é uma condição muito importante da gente trabalhar, aprender a trabalhar, porque nós vamos começar logo a trabalhar com retas. E aí a gente vai verificar se pontos estão alinhados ou desalinhados, tá bom? Como é que eu sei que três pontos estão alinhados? É feito toda uma fórmula, todo um procedimento, um cálculo, mas resumindo, é o seguinte: para você verificar que três pontos estão alinhados, basta você trabalhar essa fórmulazinha aqui, ó. Que é isso? Se o determinante formado pelos três pontos e preenchida a última linha, última coluna com 1, se esse determinante da matriz, né, der zero, é porque esses pontos estão alinhados. Vocês lembram que na série anterior foi trabalhada a questão de determinantes. Então, a gente calculou determinantes, né? A gente aprendeu a calcular determinante de uma matriz. Então, você vai fazer o que então? Você vai pegar os três pontos, as coordenadas dos três pontos e montar um determinante, uma matriz. Preencher a última coluna com 1 e calcular esse determinante. Tá vendo? Olha as barrinhas determinantes. Se esse determinante for zero, se esse cálculo que você fizer der zero, é porque os três pontos que você estava trabalhando realmente estão alinhados. Qualquer outro valor que não seja zero, lógico, não está alinhado. Tá bom? Então essa é a regra bem simples. Monta a matriz com os três pontos, preenche a última coluna com 1 e calcula. Se der igual a zero, é porque os pontos estão alinhados. Então veja aqui esse exemplo, ó, na prática. Vamos lá. Olha como é simples. Eu vou aqui montar um determinante, né, uma matriz, com esses três pontos. Ó. Então o ponto A, né, 2 e 1. Então você vem aqui, ó, 2 e 1. Tá vendo? O ponto B, né, 3 e 2. Então logo abaixo, 3 e 2. E o ponto C, 5 e 4. 5 e 4. Pronto. A última coluna sempre você preenche com o número 1. Porque só tem determinante matrizes quadradas, né? Então tem que preencher com 1. Bom, se isso aqui der zero, se esse determinante der zero, é porque os pontos estão alinhados, tá bom? Como é que eu calculo esse determinante? E aí a gente usa uma regra que eu prefiro usar, né? Uma regra de um francês chamado Sarri, né? Tá bom? Então vamos usar a regra de Sarri, a tão conhecida regra de Sarri. Como é que funciona essa regra? Vocês vão lembrar. É só você pegar as duas primeiras colunas e repeti-las aqui na frente, de modo a ficar 5 colunas. Estão lembrados? Então vamos lá. 2, 3 e 5. Você repete aqui, ó. 2, 3 e 5. Opa, desculpe. 5. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. A outra coluna, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Pronto. E vamos calcular esse determinante. Lembra como é que a gente faz? Quando você repete as duas colunas aqui na frente, você ficou com três diagonais chamadas principais, né, assim? E três secundárias. Então você vai multiplicar as diagonais. Deixa eu colocar aqui um dedo determinante, tá bom? Então vamos multiplicar as diagonais principais, depois as secundárias. Vamos lá? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 5, 5. Deu 5 positivo, não foi? Então, mais 5. E aqui, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 4, 12. Então, mais 12. Vocês estão lembrados que quando você multiplicar as diagonais secundárias, voltando, você lembra de trocar o sinal, inverter o sinal. Estão lembrados, tá? Então, vamos lá. Multiplicando aqui, ó. 1 vezes 2 é 2, vezes 5, 10. Como aqui dá 10 positivo, você traz para cá 10 negativo. Certo? Aqui, 2 vezes 1, 2, vezes 4, 8. Como deu 8 positivo,
como daqui dá 8 positivo, você traz para cá 8 negativo. Lembre-se, o sinal que der aqui na multiplicação, você traz para cá negativo, ou sinal trocado, tá bom? Aqui, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 1, 3. Como dá 3 positivo, eu coloco 3 negativo. Pronto. Agora é só a gente calcular isso aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de pegar os positivos, depois negativos. Então, somando os positivos, 4, mais 5, 9, mais 12, 21. E na frente, somo os negativos. Quem são os negativos? Menos 10, 10, 8 e 3. 10 com 8, 18, com 3, 21. Pronto, olha aí. Então, chegamos à conclusão, ó, 21 menos 21, 0. Como nosso determinante deu 0, é porque esses pontos estão alinhados. Realmente eles estão alinhados, tá certo? Qualquer outro valor que não fosse 0, eles não estariam alinhados, ou seja, formariam um triângulo os pontos. Tranquilo? Não é simplesinho? Pronto, agora vamos ver um outro exemplo. Pronto, gente? Voltando, então. Esse exemplo aqui é o seguinte. Olha o probleminha. Calcular o valor de m, sabendo que esses 3 pontos estão alinhados. Eu coloquei aqui entre parênteses o nome colineares para vocês lembrarem que é a mesma coisa, tá bom, gente? Então, ó, alinhados e colineares é a mesma coisa. Então, às vezes aparece no problema a palavra alinhados, outra vez aparece colineares, tá bom? Para vocês saberem. É a mesma coisa. Pronto, então eu tenho que calcular o valor desse m aqui, ó, sabendo que os pontos estão alinhados. Então, nesse caso, eu já sei que estão alinhados. Então, vamos lá. Vamos montar aqui o determinante. Mesmo processo, ó. Ponto A, 1, 3. Ponto B, 2, m. E ponto C, 0 e 1. Preenchemos a última coluna com 1. Não é assim? Pronto. O que é que nós vamos fazer? Para resolver esse problema aqui, a gente não repete as linhas, as duas primeiras linhas aqui na frente, usando a regra de Sarri. Então, vamos colocar aqui 1, 2 e 0. 1, 2 e 0. 3m e 1. 3m e 1. E olha que interessante. Eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou colocar o igual a 0 aqui no final. Por que o igual a 0? Porque se ele disse que os pontos estão alinhados, obrigatoriamente eu tenho que colocar o 0. Tá bom? Não quer dizer que o m vai ser 0. Quer dizer que o determinante terá que ser 0. Assim? Não é m que vai ser 0, viu, gente? Calma lá. O determinante tem que ser igual a 0. Então, como aqui nós temos pontos alinhados, eu coloco o determinante igual a 0. Agora, nós vamos fazer o mesmo cálculo que fizemos anteriormente. Né? Aquele mesmo processo. Multiplicando, ó. Tá vendo? Uma vez m é m vezes 1, m. Aqui vai dar m, lógico, né? Aqui dá 0. Eu vou colocar o 0, mas nem precisava, né? Porque toda multiplicação por 0 tem que ser 0. Assim? 3 vezes 1, 3, vezes nada, nada. Agora a terceira diagonal. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1, 2. Deu 2 positivo. Foi? Pronto. Agora vamos multiplicar voltando. Ó, secundária. Veja. 1 vezes m é m, mas m vezes 0 é quanto? 0, né? Vou colocar aqui o 0, mas não precisar de novo. Aqui, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Lembrando de trocar o sinal, como deu 1 positivo, eu coloco 1 negativo. E a última, 1 vezes 2 é 2, vezes 3, 6. Como deu 6 positivo, eu coloco 6 negativo. E tenho que colocar o igual a 0, porque isso tudo aqui tem que ser 0. Muito bem. O que é que eu posso fazer aqui para adiantar o serviço? Cortar esse 0 que não me serve de nada, né? Como aqui é uma equação, antes do sinal de igual, eu vou deixar só o m, ó. Então, m vai ser igual. Né? Só tem ele. Esse 1 e esse 6, esse menos 1 e esse menos 6, devem passar para o segundo membro. Como eles estão negativos, passa positivo. Ou seja, o 1 passou somando e o 6 também passa somando. Certo? Então, quer dizer que o nosso m vai ser igual a quanto? 7, né? 1 mais 6, 7. Ou seja, o valor de m aqui, nesse meu ponto aqui, B, para que esses 3 pontos fiquem alinhados, esse m terá que assumir o valor de quem? De 7. Só isso. Não é simples? Muito prático, muito fácil, pessoal. Então, estudem, pratiquem, beleza? E até a próxima.